com um tema importantíssimo e também muito prático, e onde tem tido as pessoas têm dúvidas a respeito desse tema, que é o tema: eu divorciei aqui na Suíça, e agora? Como eu faço para organizar a minha documentação brasileira? E para fazermos essa live, eu estarei contando com a doutora Adriane Lorenz, que vai estar respondendo algumas questões, esclarecendo as dúvidas. Eu vou passar a palavra para a doutora Adriane para que ela possa se apresentar. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Silvia. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui novamente nesse palco da Aba Nacional, tratando de um assunto de suma importância, que é o pós-divórcio. Exatamente. E nós vamos começar já com algumas questões que eu vou fazer para a doutora. A minha primeira questão seria: doutora Adriane, qual é a primeira coisa que um brasileiro deve fazer depois que ele faz o divórcio aqui na Suíça? Ele divorciou aqui na Suíça, o que ele tem que fazer? Um brasileiro que tenha nacionalidade brasileira, embora ele possa ter uma outra nacionalidade, italiana, suíça também, e não deseje nunca mais voltar para o Brasil, a primeira coisa que ele tem que fazer depois de um divórcio na Suíça, é homologar esse divórcio no Brasil. Mesmo que esse divórcio tenha sido efetuado aqui, doutora? Mesmo que ele tenha sido efetuado aqui na Suíça, tem pessoas que pensam: eu aqui na Suíça sou divorciada, então eu posso fazer um outro casamento aqui na Suíça, afinal eu sou divorciada aqui. Mesmo assim, porque a gente não é considerada divorciada no Brasil sem ter feito essa homologação de divórcio lá. Obrigada, doutora. E de que maneira isso pode ser feito? Bom, existem dois tipos de homologação de divórcio. Há uma homologação que se chama homologação simples, e também uma homologação que é aquela no STJ. A senhora poderia explicar um pouco qual é a diferença entre a homologação simples e a homologação que é realizada pelo STJ? Exato. A homologação simples é aquela em que no divórcio, no documento do divórcio, aqui na Suíça, não houve discussão sobre relativa a crianças, guarda, pensão alimentícia, autoridade parental. Ou seja, os cônjuges, eles não tinham filhos. Também é uma outra situação que pode ser concomitante ou não com a presença de filhos, que é a divisão de bens. Que bens são esses? Então, quando não há a divisão de bens no divórcio, também ela é chamada de simples. Bens imóveis que estejam aqui na Suíça, por exemplo, porque bens imóveis do Brasil não podem estar num divórcio aqui na Suíça, eles só podem ser divididos lá no Brasil. Então, bens imóveis que estejam na Suíça aqui, por exemplo, conta bancária, divisão de valores de conta bancária, e também o segundo pilar, que também se chama de LPP, ou Pensionskasse. Se isso estiver na convenção do divórcio, se isso não estiver, se chama de homologação simples. E aonde vai ser realizada no Brasil? No cartório Marcelo Ribas, de Brasília. Por outro lado,
A homologação no STJ é contrário da homologação simples. A homologação no STJ é aquela em que, no documento de divórcio, tinha a presença de crianças e também divisão desses bens que foram falados. Aí você vai me perguntar, doutora Silvia, mas agora, estamos homologando o divórcio, muitos anos depois, e a criança que estava no documento do divórcio, agora já não é mais criança, ela é adulta. Precisa passar pelo STJ? Precisa. Obrigada, doutora. E quais seriam as consequências da não homologação do divórcio no Brasil? Sim, as consequências é o estado civil da pessoa. Embora ela esteja divorciada na Suíça, ela é considerada casada no Brasil. E aí a pessoa me diz assim, mas eu nunca registrei o meu casamento no Brasil, eu sou solteira lá. Não, a pessoa é casada no Brasil, mesmo que não tenha registrado seu casamento, porque uma vez casado em algum país do mundo, é também considerado casado no Brasil. E mais ainda, se ela registrou o casamento dela no Brasil ela ainda tem um cônjuge. E qual é uma das consequências? Se essa pessoa falecer, o cônjuge, e ela contribuir para o INSS no Brasil, o cônjuge vai poder receber uma pensão de viúvo ou de viúva. E ainda, se ela falecer, o cônjuge vai ser considerado herdeiro, porque no Brasil ela ainda é casada com ele. São algumas das consequências, doutora Silvia. Porque o brasileiro ainda é considerado casado no Brasil, então as consequências seguem, continuam. Isso é muito importante de frisar, porque nós temos visto aqui no nosso dia a dia, eu acredito que a doutora também, a questão eu não moro mais no Brasil, eu já me divorciei aqui, o filho já não é menor, então, isso está tudo ok, está tudo resolvido e deixa isso pendente. E na hora de fazer também um contrato, a questão da herança, como a doutora já mencionou, aí que eles realizam ou eu deveria ter feito. E também pode ser um pouco tarde demais, não? Com todas essas consequências, infelizmente. E se casarmos de novo, doutora Silvia, casarmos de novo é uma bigamia. É o delito da bigamia. Porque no Brasil é considerado casado 2 vezes. Exatamente. Doutora, ok, a pessoa decidiu, ela sabe agora com todas essas informações que ela necessita fazer essa homologação de divórcio no Brasil, né, da sentença estrangeira de divórcio no Brasil. Quais seriam os documentos, os principais documentos para o processo de homologação no STJ? No STJ. O que diferencia do STJ para a homologação simples é a carta da anuência do ex-cônjuge, que o ex-cônjuge precisa concordar com essa homologação. E isso é muito difícil de se conseguir, porque o ex-cônjuge, ele pensa que essa sentença do divórcio suíça, ela vai ser modificada no Brasil. Então, se o divórcio foi um divórcio bem litigioso, ele vai estar com todas as crenças infundadas de que essa sentença será modificada a seu desfavor. Doutora, excelente observação. Porque a homologação, quando ela é feita no Brasil, vai modificar a sentença que já foi feita aqui no estrangeiro, que já foi proferida aqui no estrangeiro? Não, ela não vai modificar essa sentença. O que o STJ ele vai verificar é se a ordem pública brasileira ela foi observada, principalmente quando tem um menor
uma criança. Muito obrigada, doutora. E tem mais alguns documentos que são necessários, que são de extrema importância e que não foram mencionados? Sim, também tem documentos que é a sentença do divórcio. Mas aí a gente vai pensar, ok, a sentença do divórcio também precisa para uma homologação simples. Sim, também precisa, mas a gente tem que cuidar nessa sentença de divórcio se ela tem o caráter definitivo. Porque aqui na Suíça, por exemplo, os cônjuges, eles não costumam receber a sentença do divórcio com o carimbo de caráter definitivo. Então, daí está o profissional a verificar, antes de encaminhar para a homologação, tanto a simples quanto a no STJ, se existe esse carimbo do caráter definitivo da sentença. Tem uma outra questão que eu esqueci de falar, que é a carta de anuência. Tá, mas se o cônjuge não quer assinar, o ex-cônjuge, ok, eu não vou homologar o meu divórcio no Brasil, não vou nunca ser considerada divorciada no Brasil? Sim, mesmo que não haja carta de anuência, o processo ele pode tramitar no STJ, só que ele vai demorar mais tempo e vai ser mais custoso. Por quê? Do Brasil vai ter que vir uma carta rogatória para o cônjuge que mora na Suíça para que ele seja notificado dessa homologação e vai ter que voltar. Isso vai implicar os órgãos públicos da Suíça e o custo dessa carta rogatória. Obrigada, doutora. Então, é muito importante ressaltar que esse processo, ele pode ser tramitado ou não, sem a carta de anuência? Ele pode ser tramitado, mas vai demorar mais para frisar isso, e será mais custoso. Ok. Tem uma questão também aqui que as pessoas ficam na dúvida com relação aos procedimentos, né? A primeira pergunta, demora quanto tempo? E também tem outra questão que quando é em outra língua, como é que temos que fazer? Qual é o processo? A sentença de divórcio, por exemplo, está em francês ou em alemão. Qual é o processo? Qual é o próximo passo? O próximo passo, um dos documentos que tem que ser apresentado, a carta, ao julgamento original, no idioma original, apostilado, depois a gente encaminha para um tradutor público juramentado no Brasil, e aí não pode ser um tradutor juramentado da Suíça, tem que ser um tradutor juramentado do Brasil. Isso é super importante. Muito obrigada, doutora. Doutora Adriane, eu acho que nós estamos chegando, eu acho que a nossa live mais rápida até o momento, nós estamos chegando ao fim dessa live. Eu tenho uma pergunta, uma última pergunta. Na verdade, a doutora tem algum tipo de conselho que a senhora poderia dar para aqueles que estão nesse momento, em fase de divórcio aqui na Suíça? Eu tenho o seguinte conselho. Logo que se divorcia, encaminhar a homologação do divórcio no Brasil. Seja a homologação simples ou STJ. Porque esses órgãos, eles demoram. E às vezes eu fiquei anos e anos, nunca pensei em casar de novo, isso não complicou minha vida, mas de repente complica a minha vida. E aí as coisas não andam tão rápido como a gente imagina. Então, se a gente já estiver com tudo certinho, quando chegar a situação dada a necessidade, nós já estamos com tudo pronto. Essa seria a dica, assim, mais preciosa no meu ponto de vista. Concordo plenamente com a doutora. Eu agradeço muito a doutora. Eu gostaria de saber se a doutora tem algumas considerações finais a fazer.
E, eu acho que realmente é essa situação. Ser rápido, acertar os documentos brasileiros, porque é um dever do cidadão estar em dia tanto com o seu estado civil, quanto com os seus documentos. Né? A gente sempre fala título de eleitor transferido para a Suíça, ou justificado voto, a declaração de sede fiscal definitiva que está se falando muito, quando se sai do Brasil, CPF regular, todas essas situações, inclusive a homologação do divórcio, são importantes e são do dever do cidadão brasileiro. Exatamente. Nós sempre costumamos frisar isso nas nossas lives, que nós não deixamos de ser cidadão, exatamente porque nós mudamos, estamos morando, residindo em outro país. Nós temos esses deveres, e é muito importante para que nós